Oi, gente. Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre Karl Marx. Quando a gente fala nesse nome aí, todo mundo já fica meio que assustado, em estado de choque, e já começa a pensar no comunismo e tal, mas calma, gente. A ideia hoje é que é só a gente refletir e ver qual a importância de Karl Marx para o serviço social, para o profissional assistente social. Bom, pesquisando, claro, um pouquinho sobre a vida de Karl Marx, eu vou ler aqui para você. Não tem como, é muita coisa, não tem como guardar isso na mente, eu não guardo. Um pouquinho sobre a vida de Karl Marx. Então, ele foi um filósofo, foi economista, foi sociólogo, historiador, jornalista e revolucionário socialista alemão. Isso a gente está falando aí, ele nasceu em 1818 e morreu em 1883. E, claro, Karl Marx ele é mais conhecido como o principal teórico do comunismo e como coautor junto a Friedrich Engels, né, no livro Manifesto Comunista e da obra O Capital. Né? Então, Karl Marx se uniu a Friedrich Engels e aí os dois desenvolveram essas obras aí. Então, Marx ele nasceu na Prússia, nasceu em Trier, na Prússia, atual Alemanha, uma família de classe média. Ele estudou direito, filosofia, história nas universidades como Bonn, Berlim e Jena, acho que é isso que assim que fala, onde foi influenciado por diversos pensadores como George Wilhelm Friedrich Engels, acho que é esse o nome. Mas Karl Marx ele se afastou do idealismo hegeliano e aí desenvolveu uma abordagem materialista da história e da sociedade. Então, a gente quando para pensar em Karl Marx, é assim, um adendo, ele morreu em 1883 em Londres, mas o seu legado perdura até hoje, suas obras são estruturadas e debatidas amplamente. Então, existem os marxistas, aqueles que seguem a ideologia de Marx, né? E principalmente no que diz respeito à crítica do capitalismo, que essa é a base central aí de Karl Marx na luta por uma sociedade mais justa e igualitária. E aí, pensando na ideia central de Karl Marx, né? Qual é a ideia central de Karl Marx? O que tanto esse homem falou, o que tanto ele disse, que traz pra gente reflexões, confusões, e é claro que a gente não vai trazer aqui todas as orientações, que é impossível num vídeo de 5, 10 minutos falar sobre Karl Marx. Impossível. José Paulo Neto, nem um vídeo que eu assisti de 1 hora, 2 horas conseguiu fazer isso. Quem dirá eu fazer uma coisa dessa, né? José Paulo Neto é referência, então quem dirá eu fazer. Mas é para a gente pensar e refletir um pouquinho. Então, Karl Marx ele pensava sempre em torno da teoria do materialismo histórico. O que é isso? Que compõe a prova de uma estrutura econômica de uma sociedade, ou seja, onde as relações de produções e as forças produtivas são a base para a qual desenvolve as instituições políticas e jurídicas. Né? E as ideias de Karl Marx surgem com isso. Então, Marx vai argumentar que a sociedade é uma história de luta de classes, onde a sociedade está sempre dividida entre os que possuem os meios de produção, ou seja, a classe dominante, e os que não possuem, a classe trabalhadora. E aí, Marx acreditava que essa dinâmica ela levava a diversos conflitos e contradições dentro do sistema capitalista, resultando em crises econômicas e crises sociais. E aí, ele defendia que o capitalismo era um sistema explorador, totalmente, onde os capitalistas, representados pela burguesia, obtinham lucro pela exploração do trabalho dos trabalhadores, que são reconhecidos como proletariados. E muito interessante que proletariado vem de prole, né? Prole de filhos, né? De bebê, de herança, que é isso mesmo, prole. Pagando-lhes menos que o valor do seu trabalho, que a gente conhece muito como mais-valia, que a gente vai falar em outro momento também. E aí, qual a solução de Karl Marx para essa situação toda do materialismo histórico, do capitalismo, da classe dominante, da classe a classe trabalhadora, né? Como resolver isso? Como pensar? Então, Marx ele vai pensar que o capitalismo teria que ser superado por meio de uma revolução proletária. Daí que vem a ideia, né, que Marx era revolucionário, era comunista, queria causar, enfim, tal.
Aí ele queria levar à criação de uma sociedade sem classes, ou seja, não tem divisão de classe, todo mundo é igual. Todo mundo é igual, onde os meios de produções seriam coletivizados, isso. E onde a propriedade privada dos meios de produção seria abolida, ou seja, não tem privilégios, não existem privilégios. É uma sociedade igualitária, uma sociedade sem divisão de classes, e essa sociedade que a gente tem hoje, e na época também dele, conhecida como sociedade do consumo, seria basicamente uma sociedade igualitária, na ausência de exploração de trabalho, permitindo assim um pleno desenvolvimento de todos os seus indivíduos. Então, gente, é complexo o negócio, né? Eu sei que é tenso. Então, mas basicamente a ideia central de Karl Marx é essa. Agora, em outros vídeos a gente vai falar um pouquinho mais sobre os pilares de Karl Marx. Então acompanha a gente nos próximos vídeos e pira com a gente também aqui, tá bom? Até mais, tchau, tchau.